amigo Igor, você é um cara inteligente, tem muito juízo crítico. Esqueça que eu sou candidato. Me considero aqui um cientista político que tem que ser avaliado. O Brasil voltou a ter uma democracia, sob o ponto de vista de eleger o presidente da República, em 1989. Pois bem, fazendo da corrupção o modelo central, não é assim, a corrupção sempre é como o pecado. A gente sempre vai pecar. O que importa é se você se arrepende, se você procura não pecar mais e tal. Mas a corrupção é mais ou menos assim. É sempre uma falha do ser humano e o que importa aqui é se você pune, é que você não premia com a impunidade. No Brasil, o prêmio da corrupção é a impunidade geral. Um judiciário precaríssimo, uma legislação feita para proteger bandidos se ele tiver grana, para pagar um bom advogado, para explorar os processos políticos. Mandar arquivar porque fez 75 anos, depois dizer que foi inocente, como é o caso do Lula, nunca foi inocentado. O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou 5 anos, a imprensa parou de prestar atenção, muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais. Descobriram 5 anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo e começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, aí tem outra lei que diz que o cabo mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que fizeram? Absolveram? Não. Arquivaram. E ele se apresenta enganando para as pessoas que foi absolvido. Só que, veja, o modelo de governança, estou lhe dizendo, faz desde o Collor. Então o Collor foi cassado, o Fernando Henrique foi desmoralizado a ponto do PSDB nem disputar a eleição hoje, está acontecendo, porque governou também com essa mesma gente. O Lula governou com essa gente, foi preso. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente e foi para a cadeia. E o Bolsonaro, que prometeu enfrentar a corrupção do PT, aderiu ao Centrão, teve uma oportunidade de ouro e simplesmente se corrompeu de novo porque o sistema descobriu que os filhos dele tinham roubalheira e não sei o que e tal. Ele ficou com medo, foi lá, se entregou. A ponto, veja como é doída a vida brasileira. Do presidente do partido do Bolsonaro, se chama Valdemar Costa Neto, que é um cara, veja no Google, a quem o Lula deu DNIT para roubar e foi preso e condenado no Mensalão. Não é negócio de... Esse foi condenado, pagou a cadeia. E aí aparece agora presidente do partido do Bolsonaro. Então eu estou falando de duas coisas. O modelo econômico que ferrou com todo mundo e o modelo de economia de política que simplesmente virou o Brasil uma eterna crise. E aí, veja, quando essa crise explodiu, ali 2015, 2016, o desemprego saltou de 5,5% para 12%. Aquela população que o Lula levou para o crediário, subiu o crediário e tal, foi todo mundo para o SPC. Então o desemprego explodiu, o crédito implodiu e as pessoas ficaram revoltadas. Meu irmão, é você que eu estou falando. Isso não é em Marte, não. Aconteceu aqui no Brasil. Aí foram para onde? Votar no Bolsonaro. Eu estava lá, faça isso não, pelo amor de Deus. Faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. O Bolsonaro é um deputado corrupto do baixo clero, não tem história, não tem experiência, não tem proposta. Mas o povo tão revoltado estava, votaram no Bolsonaro. E agora a maioria esmagadora se arrependeu e sabe qual é a solução que o sistema está propondo? Voltar à causa que produziu o Bolsonaro. Você não está vendo não, irmão? Isso vai matar o nosso país. Mas matar um país não é matar uma figura e é matar a tua vida. Você estava falando sobre o processo contra o Lula que o mandou para a cadeia e tudo mais. A impressão que eu tenho, talvez seja a mesma que a tua. Boa noite, Gisele. Chegou a Gisele. Desculpa. Houve ali um movimento. Você considera que houve ali um movimento para tirar o Lula das eleições? Porque à época, se eu não me engano, ele tinha 37% de intenções de voto, alguma coisa assim. Isso é mentira do Lula. É? De novo, se a gente fizer uma pesquisa para trás, por causa daquela destruição da economia brasileira... Você lembra do Celso Pitta em São Paulo? Lembro. Então o Maluf saiu popularíssimo e resolveu botar um cara desconhecido de fora de São Paulo para ser o prefeito, para ele ser o chefão do prefeito. Sim. E tal. Se elegeu e arrebentou São Paulo. O que aconteceu? O Maluf nunca mais ganhou uma eleição em São Paulo porque a turma responsabilizou corretamente a ele, Maluf, pela eleição do trágico governo Celso Pitta, que eu não quero falar mais porque já morreu, estou só fazendo história. Mal comparando, estava acontecendo a mesma coisa com o Lula. Quando o Sérgio Moro começou a fazer política com os autos contra o Lula estava na faixa de 15%, 16% em pesquisa. Tinha tido 84% de popularidade, elegeu a Dilma desconhecida,
fez o conchavo com o Michel Temer. Então, mais ou menos em 2018, ele tinha 15%. Não, antes do Sérgio Moro começar a lambança. Tá. E o que aconteceu? O Sérgio Moro foi transformando o Lula em vítima. Por quê? Porque o Lula administrou um governo generalizadamente corrupto. Eu estou dizendo aqui, o Lula hoje disse que eu minto. Pois eu renuncio à minha candidatura agora, se um petista mandar para você uma mentira que eu falei. E não só renunciar à minha candidatura, como quero que Deus me puna com a pior morte que existir se eu tiver alguma mentira nas denúncias que eu faço. Porra.